Iniciamos o programa Saúde Master ao vivo e já estamos, acreditem, na edição de número 120 aqui pela TV Master, a querida TV Master. Já estão aparecendo aí os indicativos, todas as redes à disposição da informação que sempre dizemos, salva verdadeiramente vidas. Nos 2 blocos de hoje, todos poderão interagir pelo código QR, vai continuar aí durante os 2 blocos do programa. O Instagram, no endereço que aparece, transmite ao vivo. A internet em todo o planeta, em tvmaster.tv. E é lógico, praticamente toda a Paraíba ligada no programa campeão de audiência na área de saúde, nos canais 20 e 520 da Claro. Portanto, nós só temos aqui que agradecer. E hoje, podem ter certeza, eu tenho exatidão do que eu vou dizer, nós faremos um programa extraordinário. Mas antes disso, eu quero mostrar e até também agradecer. Estão voltando as palestras e eu fui convidado, eu vou participar, começou hoje a Expotec, está aparecendo aí, eu serei um dos palestrantes, realmente são palestras incríveis, né? Pessoas renomadas de todo o país, nesse evento que eu caracterizo uma volta ao presencial, com todas as medidas, né, de segurança. E eu estarei ministrando uma palestra em cima dos aplicativos que viraram referência nacional em salvar vida no projeto Nós Salvamos Vidas. Portanto, muito obrigado, eu quero agradecer a todos os organizadores aí da Expotec. Começou hoje, vai até sexta-feira e com certeza está sendo e será um sucesso. Nós sempre aqui avisamos com uma antecedência dos próximos programas. E eu já quero avisar do programa que será no dia 6 de outubro. Já em outubro, vai aparecer aí. Nós teremos 2 grandes médicas aqui, podem ter certeza. Serão estreias no Saúde Master. A doutora Marivânia Santos, que é endocrinologista, e a doutora Ana Carolina, que é da área da cirurgia vascular. Inclusive, a doutora Marivânia Santos, ela vai apresentar aqui, vocês já vão ficar realmente na expectativa, ela vai mostrar os experimentos em cima de um remédio cubano que ajuda imensamente na cicatrização, evitando futuras amputações. Portanto, realmente será um programa também que ninguém pode perder. Já tem que ficar aí, se possível, fiquem ligados até o dia 6 aí. E os nossos patrocinadores também de excelência vão aparecer aqui. O programa tem o patrocínio da ArcMaisMed, que é da área da arquitetura clínico-hospitalar, o famoso Laboratório Maurílio de Almeida, precisão absoluta, a Clínica de Estética Avançada da doutora Gabriela Brasileiro e o projeto, que é de minha autoria, o Nós Salvamos Vidas. E vamos iniciar. Nós temos aqui um médico que eu caracterizo como espetacular na área da cirurgia plástica. Eu tenho a meu lado aqui, ele está ao vivo, o doutor Sérgio Penaz. Doutor, seja bem-vindo, o senhor está mais uma vez no programa 120 Saúde Master. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado, Fábio, é um prazer estar no seu programa. É uma nova versão, uma reedição, verdade, né? Nós tivemos verdade. há 2 anos atrás. E é um prazer enorme estar aqui com você para conversar sobre cirurgia plástica. Será um prazer. Doutor, eu sou muito sincero aqui com o enorme público. Foi até difícil escolher um tema, porque o senhor é magnífico em todas as áreas praticamente da cirurgia plástica, além de ser um grande professor. Portanto, a gente sabe que quando se une, que eu julgo que é o caso do senhor, quando se une o ato do magistério
como professor, que até hoje o senhor tem tempo ainda de ministrar aulas. E a qualidade do senhor como cirurgião plástico, aí realmente culminou com a fórmula perfeita. Por isso que eu disse no início e vou reiterar agora, todos terão aí um programa de grande utilidade pública. Muito obrigado, viu, doutor? Eu que agradeço, Fábio, a oportunidade. Doutor, vamos começar, porque é lógico, há uma semana atrás nós começamos, como sempre fazemos, a divulgar esse programa de hoje. E surgem muitas perguntas, eu posso dizer que em alguns casos, como nesse caso de hoje, centenas de perguntas, a gente faz uma seleção e, logicamente, os profissionais que aqui estão, dentro dessa magnitude em salvar vidas através da informação, vão responder. E, doutor, vamos ver já a primeira pergunta que chegou, doutor. Vamos ver aí o que diz aí. Doutor, olha que interessante aí. Diz assim: queria que o meu nariz ficasse como o de Anitta, a cantora, né? Tem jeito, doutor, mas confesso, tenho medo que fique igual a de outra cantora aí, a Ludmilla. Quem fala isso, ou quem falou, foi a Núbia Gadelha, lá de Campina Grande. A grande Campina Grande. Está fazendo frio agora, no bairro da Palmeira. E aí, doutor? Bom, Fábio, é uma pergunta sobre cirurgia de nariz. Vamos falar alguma coisa rapidamente sobre o nariz. O nariz é uma estrutura central na face, caracteriza muito as pessoas. E um detalhe muito importante sobre o nariz é que o nariz ele não vem sozinho. Você não tem como avaliar o nariz de uma pessoa na face de outra pessoa. O nariz ele tem que compor com outras regiões faciais e aí ele vai se tornar harmônico ou desarmônico. Então, quando a gente escuta isso, o nariz de uma pessoa colocada no meu rosto, talvez não ficasse bom. Então, essas questões sobre cirurgia, elas devem ser elucidadas no consultório, porque essa harmonia entre o nariz e as outras partes da face, ela é muito importante na avaliação do paciente. Então, esses pedidos são comuns, são frequentes, mas isso não deve ser realizado, não deve ser colocado dessa forma. Cada um vai ter uma melhoria numa cirurgia nasal, de acordo com as suas características, e deve essa cirurgia proporcionar harmonia do nariz em relação às outras estruturas faciais. E eu quero já agradecer a excelência aí dos caracteres. Vocês estão vendo aí, se quiserem também interagir direto no WhatsApp, está o número aí, ó, 981925555 e a excelência nos caracteres durante todo o programa Saúde Master, edição 120, é da Janiele. Agradecendo também ao Ramon, ao Gil, ao Rafael, ao Daniel, ao Alisson, a produção do programa da Verônica Amorim, ou seja, é uma equipe grandiosa que traz essa excelência, porque o público do Saúde Master realmente é merecedor. Doutor, assim, eu vou ter que citar aqui, doutor, até para agradecer, e hoje também culminou, que é o aniversário da minha irmã, Érica César. Eles estão agora reunidos, no 16º andar, aqui do Altiplano, aqui pertinho da TV Master. Eles estão no andar número 16, estão assistindo, muita gente assistindo lá, a Camila, o Evandro Palhano, o Caio Palhano, o Lucas Palhano, a minha irmã Érica César, o Evandro Palhano, ou seja, uma turma grande, os cachorros lá. O Will tem um cachorro, o outro eu esqueci do nome agora, me desculpa. Mas, ou seja, há um mês, além de ser o aniversário da minha irmã hoje, eu vim de lá agora há pouco, há um mês, doutor, o senhor teve também com ela fazendo uma cirurgia aqui no abdômen, que a gente vai falar. Doutor, eu tenho que ser sincero e verdadeiro, e isso o público gosta muito. Se eu fizer agora, doutor, estou sendo sincero, 20 anos de academia ainda não fica do jeito que ela ficou. Muito obrigado, doutor. Realmente é espetacular. Estamos diante, repito, de um cirurgião magnífico. Muito obrigado, viu, doutor? Obrigado, Fábio.
Vamos seguindo aí, temos outras perguntas, certamente, é lógico, na sequência. Vamos ver a próxima pergunta aí na nossa interação. Diz assim: doutor, tem uma papada bem grande, já que fiquei naquela, emagrece e engorda. Qual o procedimento menos invasivo para essa correção? Muito obrigado aí a Carla Campos, da cidade aqui, que o sinal da Master está lá, que é em Guarabira. E aí, doutor? Fábio, essa região que ela chama papada, a gente vai usar esse termo porque é um termo aclamado, mas tecnicamente é a região submentoniana. E é uma região que, com frequência, as pessoas têm queixa de aumento de volume dessa região. O mais importante na avaliação, obviamente que uma avaliação técnica, a gente falaria aqui de várias situações anatômicas que levariam a alterações e aumento de volume. Mas vamos resumir um pouquinho para as duas mais frequentes. Normalmente, a gente tem excesso de pele e acúmulo de gordura. E em alguns pacientes, a gente tem as duas situações nessa região. As alterações musculares são mais raras, a gente não vai tocar muito nesse assunto, porque senão a gente teria que se delongar muito nesse tema. Para a retirada de gordura, nós temos a lipoaspiração, que remove o excesso de gordura, mas para isso nós não podemos ter excesso de pele, ou não podemos ter um excesso de pele exagerado, porque se assim o tivermos, além de retirar essa gordura, nós temos que tirar a pele junto, e isso demanda um outro tipo de procedimento. Na retirada só da gordura, que é uma lipoaspiração regional, é um procedimento pouco invasivo e feito com anestesia local e muitas vezes acompanhado apenas de uma sedação, sem a necessidade de uma internação de um dia inteiro. Às vezes, algumas horas apenas no hospital e depois o paciente já pode ir para a sua residência. Quando nós precisamos, além da gordura, retirar a pele, muda um pouco a situação, porque aí a cirurgia passa a ser não apenas uma lipoaspiração, mas uma cirurgia de face com retirada de pele e reposicionamento muscular. Aí já é um procedimento mais invasivo, que requer internação hospitalar, via de regra, cirurgias com anestesia geral, pode ser feito com local de sedação também, mas a anestesia geral também é indicada nesses casos, e o paciente já demanda uma recuperação mais lenta. O que vai determinar para a gente é a alteração de cada paciente. Paciente mais jovem, via de regra, a gente consegue, com a lipoaspiração sem excesso de pele, resolver bem. Paciente numa faixa etária um pouquinho mais adiante, aí a sobra de pele, ela vem acompanhando esse acúmulo de gordura. Doutor Sérgio, eu sempre digo aqui, está chovendo pergunta, é uma loucura. Já chegou aqui uma pergunta, aqui próximo, do Altiplano. Quem está perguntando, já agradecendo, é a Maria Yolanda. Ela pergunta, doutor, qual seria o intervalo entre cirurgias? No caso, ela está se referindo entre a cirurgia de mama e uma abdominoplastia. E aí, doutor? Bom, grande parte dos casos, você pode, inclusive, fazer a associação das duas cirurgias. Para que isso aconteça, é necessário que a gente tenha o máximo de segurança na associação dessas cirurgias. Até 2 procedimentos em cirurgia plástica, a gente tem o costume de conseguir a associação. Então, você poderia fazê-las simultaneamente. Pacientes que normalmente preferem fazer separadamente, o prazo mínimo entre a primeira e a segunda cirurgia deveria ser de pelo menos 4 meses. Quando a gente vai para o lado acadêmico, seriam 6 meses, mas em torno de 4 meses, numa boa evolução da primeira cirurgia, o pré-operatório é repetido e o paciente, havendo condição clínica, ele pode ser submetido a uma nova cirurgia, sim. Doutor Sérgio Penaz, doutor, é uma verdadeira loucura. Estão chegando, doutor, muitas perguntas, vai culminar com essa próxima, vai se associar a outras que chegam agora pelo código QR e pelo WhatsApp também, é sobre a cirurgia íntima, doutor. Vamos ver a pergunta aí que chega e, ao mesmo tempo, muitas outras serão respondidas. Diz assim: é verdade que a cirurgia íntima é rápida, não precisa de anestesia, nem ficar internado, ou seja, é uma cirurgia simples. Quem pergunta, o Altiplano hoje está realmente bombando, é a Patrícia Pilar. E aí, doutor?
Bom, Fábio, o capítulo de cirurgia íntima demandaria também um tempo enorme aqui de explicação do que a gente poderia corrigir. Mas vamos outra vez ser mais sintéticos para tentar explicar melhor da forma mais natural. As duas grandes alterações na genitália feminina são a hipertrofia dos pequenos lábios ou a hipotrofia e flacidez dos grandes lábios. Então, na anatomia feminina, os grandes lábios eles são compostos de pele e os pequenos lábios são compostos de mucosa. Essa pele deve cobrir a mucosa na anatomia convencional, o natural, o normal. Nessas situações em que o pequeno lábio ele se insinua e não permite que o grande lábio o cubra, esse pequeno lábio ele vai ficar exposto a atrito da roupa íntima, vai haver um estímulo à produção de muco, porque esse tecido, que é a mucosa, ele produz uma secreção que é o muco, e isso provoca alterações de sensibilidade, um pouquinho de mau cheiro em algumas situações, e uma sensibilidade exagerada nessa anatomia do pequeno lábio. Então, a cirurgia íntima, nesse caso, visa a redução desse pequeno lábio para que a anatomia volte à condição original. A outra situação, que seria o grande lábio ser muito pequeno ou atrófico, nós teríamos que aumentar esse grande lábio para outra vez ele poder cobrir o pequeno lábio. E tem pacientes que têm as duas condições. Você tanto tem uma anatomia alterada do pequeno quanto do grande lábio. Aí você tem que fazer as duas coisas, aumentar o grande lábio e diminuir o pequeno lábio. Nessas circunstâncias, a gente visa sempre que a pele cubra a mucosa. São cirurgias relativamente simples, mas são acompanhadas sempre de anestesia. Essa anestesia ela pode ser uma sedação com anestesia local ou uma sedação com um bloqueio. E o período de internação é um período curto, pode ser de 12 horas, de 6 a 12 horas, e o paciente já pode ir para casa. Não há necessidade de se permanecer mais 24 horas no hospital. Quanto à recuperação, é um período também relativamente curto. Essa paciente, em torno de 15 dias, ela já está fazendo toda a sua vida quase que normal. A prática sexual é que, às vezes, a gente tem que adiar um pouco, e isso vai ser de acordo com a evolução de cada paciente, mas é uma cirurgia muito requisitada, de rápida recuperação, mas tem que haver uma anestesia, Fábio. Doutor Sérgio Penazzi, elogiando aqui, são muitos elogios o programa, eu quero agradecer de antemão, é uma audiência extraordinária, é a Rejane Gonçalves de Carvalho Formiga. Ela é atuante demais no Ministério Público aqui da Paraíba. Muito obrigado. Doutor, muitas perguntas se referiram ao bumbum, ou seja, pessoas que querem modelar, querem aumentar, e a próxima pergunta diz respeito a isto. Vamos ver aí o que se trata. Diz assim, doutor: quero deixar o meu bumbum lindo, para que todos possam olhar. Tenho como realizar o meu sonho através da lipoescultura. Quem pergunta é a Sheila Lima, aqui do populoso bairro da Mangabeira. E aí, doutor? Bom, Fábio, essa pergunta é interessante porque esse tema, que é a região glútea, ele passou por uma evolução nesses últimos anos, nesses últimos 20 anos. No passado, as grandes lipoaspirações com lipoenxertias para aumento da região do bumbum, como a sua telespectadora colocou, era realizada com uma certa frequência. Então, essa gordura ela era injetada dentro do músculo em grandes quantidades. Isso trouxe algumas complicações sérias, porque essa gordura dentro do músculo, o motivo para isso é que aumentava o índice de pega do enxerto, de adesão do enxerto, sobrevivência da célula enxertada, esse era o motivo de se colocar dentro do músculo, mas, ao mesmo tempo, trazia um risco dessa gordura migrar pela mesma vascularização que propiciaria a melhor integração. E, quando essa gordura migra, ela pode obstruir um tecido alvo, e principalmente o pulmão, levando a quadros de embolia gordurosa pulmonar que são graves. Então, diante dessa situação, no passado, a cirurgia plástica ela evoluiu. Hoje a gente
tem um índice muito pequeno de grandes enxertos de gordura intramuscular, que propiciam isso que a paciente, que a telespectadora falou. Em contrapartida, a gente substituiu. Hoje a gente consegue fazer enxertos, não no músculo, mas apenas na própria gordura, em quantidades menores, para dar uma forma mais adequada à região do glúteo. E quando a gente precisa de volume e projeção, a gente hoje utiliza a prótese de silicone, que pode ser associado a essas lipoenxertias superficiais. Com isso, a gente tem um método mais seguro, com não há a possibilidade de haver embolia gordurosa, e você vai ter um resultado também natural e harmônico para essa paciente. Doutor Sérgio Penaz, eu sei que o senhor atua de forma magnífica também nas chamadas reconstruções mamárias. E essa próxima pergunta diz respeito a esse assunto que, com certeza, nós estamos entrando agora, né, no Outubro Rosa, vamos abordar, como sempre fizemos, o programa já tem 2 anos e 2 meses, e vocês terão sempre entrevistas maravilhosas. Vamos ver a próxima pergunta. Diz assim: em que casos podemos usar o silicone ou o tecido do próprio organismo para a reconstrução mamária? É a Maria José, aqui do bairro do Bessa, que perguntou. E aí, doutor? Bom, no caso da reconstrução mamária, nós podemos ter os 2 métodos para se fazer a reconstrução dessa mama. O silicone ele é muito utilizado porque as próteses de silicone elas se desenvolveram muito nessas últimas 3 décadas. Hoje a gente tem um arsenal de próteses de silicone que permite um índice e um resultado de reconstrução mamária muito próximo daquilo que a gente almeja e que almejava no passado quando não tinha isso. Então, hoje, a prótese de silicone ela é muito utilizada. Tem situações em que a gente não pode utilizar a prótese de silicone por algum entrave do próprio paciente ou a preferência da própria paciente, pode ser usado o tecido do próprio organismo. Para isso, nós temos que ter uma área doadora saudável e eficaz em termos de volume, para que a gente possa transferir esse tecido para a área da região mamária e formar uma nova mama. A região mais utilizada quando a gente não usa prótese de silicone é a região abdominal. Para isso, o paciente tem que ter uma sobra de gordura e pele. Aquilo que incomoda e que a gente joga fora em cirurgias estéticas, a gente pode utilizar essa mesma pele e gordura excedente para transferir para a região mamária e fazer uma neomama a partir de tecido do próprio paciente. Isso tudo são métodos de reconstrução mamária que a gente tem no dia a dia e a gente tem que fazer escolhas. Mas os 2 métodos podem ser utilizados hoje. Doutor Sérgio, vamos emendar, Gil, aí numa próxima pergunta. Ela está dentro desse contexto. Vamos ver o que chega aí. Diz assim, doutor: após a reconstrução mamária, fiquei com uma grande cicatriz. Isso foi há 5 meses. Posso tentar diminuir essa cicatriz com procedimentos estéticos ou outra cirurgia? Quem perguntou foi a Tertúlia Silas, aqui do bairro de Tambaú. E aí, doutor? Uma pergunta muito boa. Em primeiro lugar, o que chama a atenção é o tempo de evolução da cicatriz. Nós sabemos que toda cicatriz passa por fases e ela evolui até 18 a 24 meses de pós-operatório. Numa primeira fase, que dura 30 dias, uma cicatriz é sempre fininha. Na segunda fase, que vai até o 6º mês, no qual a paciente se encontra, essa cicatriz, via de regra, ela muda de cor, ela se torna mais intensa na sua coloração, ela pode sofrer um acréscimo no seu volume e se tornar mais evidente, mais perceptível. Isso valeria para qualquer cicatriz que você tenha no corpo cirúrgica, e isso não apenas em cirurgias de reconstrução mamária. A partir do 6º mês, ela entra na 3ª e última fase, que é uma fase de reabsorção da cicatriz, de reparação da cicatriz. E essa fase é uma fase de melhoria estética na cor, textura e volume da cicatriz. Então, o organismo por si só, ele já é sábio no sentido de que vai melhorar a sua cicatriz da reconstrução mamária a partir do 6º mês. Porém, existe sim tecnologias para serem usadas, não para se sumir, para se tirar uma cicatriz, mas para se melhorar o seu aspecto final.
E aí existem procedimentos, existem medicamentos, existem efeitos até físicos, como laser, que pode ser aplicado em cicatrizes, para se obter uma melhoria estética até mais rápido no aspecto dessa cicatriz. Eu queria só aproveitar, Fábio, essa deixa, Pois não, doutor. Estamos falando de reconstrução mamária. Verdade. E no próximo mês começa o nosso Outubro Rosa anual, para fazer até uma convocação para sua grande audiência. Nós teremos no dia 23 do próximo mês uma corrida chamada Corrida Rosa. Essa corrida é para angariar fundos para uma instituição que ajuda as mulheres com câncer de mama que são carentes a realizar procedimentos, realizar exames e a se tratar do câncer de mama. Essa entidade chama-se Amigos do Peito e a Corrida Rosa ela vai partir do Clube Médico da Paraíba, vai em direção ao Meg Shopping até o Busto de Tamandaré e vai voltar. São vendidas as camisetas para inscrição e toda a verba será arrecadada em prol dessa entidade e que vai resultar numa maior abrangência para que pessoas que não têm a condição de ter um plano de saúde, de ter um suporte financeiro, possam realizar exames e possam se tratar do câncer de mama. Então, eu gostaria de aproveitar até para deixar esse recado aqui, que a Corrida Rosa, dia 23, às 6 horas da manhã, e no Instagram e todas as mídias sociais, as pessoas vão ter acesso à inscrição. Então, eu conto com a presença das pessoas que querem patrocinar isso para a gente. Doutor Sérgio, além de tudo, foi muito importante, e eu quero ressaltar, o doutor sempre traz informações de primeira mão aqui, só poderia ser ao vivo e no programa Saúde Mais, realmente único na informação. Doutor, estou me lembrando, é lógico, isso é fruto de um trabalho que já vem, inclusive, da gestão do senhor, frente à Associação Brasileira de Cirurgia Plástica, Seção Paraíba, e nós vamos ter, creio que pela primeira vez, não sei, o doutor vai falar, um congresso aqui na Paraíba, não é isso, doutor? Em primeira mão, o doutor vai falar, falta um tempinho ainda, mas como nós já temos, por exemplo, aqui no Saúde Master, entrevistas agendadas até março de 2022, eu já estou combinando aqui com o doutor uma entrevista para 2024, se Deus quiser. E aí, doutor? É verdade, Fábio. Nós conseguimos, na gestão de 2018, 2019, nós candidatamos àquela época, àquela altura, a cidade de João Pessoa para a realização do Congresso Brasileiro de Cirurgia Plástica. João Pessoa nunca realizou o Congresso Brasileiro de Cirurgia Plástica e nós passamos 2 anos nessa candidatura. E no ano de 2019, João Pessoa venceu e se tornou a próxima, em 2024, a sediar o 60º, será o 60º Congresso Brasileiro de Cirurgia Plástica. E foi um evento interessante porque, pela primeira vez na história da Sociedade de Cirurgia Plástica, uma das cidades que era candidata, ela venceu essa eleição de forma unânime. Até os outros as duas cidades que seriam candidatas, concorrentes a João Pessoa, Fortaleza e Curitiba, depois das apresentações, quando nós fomos para a votação, até eles votaram na gente. Então, João Pessoa hoje se projeta a nível nacional, temos um equipamento turístico muito importante, que é o Centro de Convenções, com toda a sua estrutura, que impressiona e dá uma magnitude incrível para a gente aqui para realizar eventos. E, pela primeira vez, nós vamos conseguir sediar o Congresso Brasileiro de Cirurgia Plástica, será em 2024, e será uma honra para todos nós paraibanos aqui, receber todos os cirurgiões plásticos do país e cirurgiões internacionais. É um evento que congrega aproximadamente 3.000 a 3.500 pessoas, então é um evento de um porte muito grande. Doutor, vai ser de suma importância, eu estou sabendo também que na próxima gestão aqui da Seção Paraíba, nós vamos ter o doutor Adriano, Quirino. Doutor Adriano Quirino, doutor Adriano já esteve aqui no palco que salva vidas, estará no mês de outubro novamente, e realmente é aquilo que eu nunca me cansarei. Ações que vocês só irão ver aqui no Saúde Master nos próximos meses, nas próximas edições,
nos próximos programas. Tem muita gente perguntando, aqui é tudo personalizado, aqui é tudo de primeira, a canecazinha. Aí estão chegando muitas colocações aqui, o que é que tem? Eu já quero dizer para todo mundo que eu não bebo, nunca bebi, realmente não gosto. Aqui é água mesmo, porque não tem o hábito que todos têm que ter, né, de beber água, aquela história. E aqui eu resolvi colocar a canecazinha, está tudo personalizado. Nós temos também aqui, ó, ainda estamos numa pandemia. O álcool em gel, né, também é personalizado. Vou deixar até aqui de lado. Ou seja, tudo aqui no Saúde Master é a grife da saúde na Paraíba e, por não dizer, no Brasil. E nessa excelência, eu quero falar agora de um dos nossos parceiros, que é o Laboratório Maurílio de Almeida. O Laboratório Maurílio de Almeida está espalhado em toda a Paraíba, muitas vezes dentro de shoppings, dentro de clínicas e, é lógico, em vários bairros e até em hospitais. Também conta com unidades 24 horas. E nós temos no Maurílio uma ação, além de todas as redes sociais, na palma da mão. Está aparecendo aí. É o aplicativo do Maurílio de Almeida, que é lógico. Você baixa de forma gratuita, ou na loja do Android ou do iOS. Está aparecendo aí o layout com suas várias opções. Baixe agora, você vai poder marcar um exame, agendar um exame em domicílio também, ver o seu resultado com toda a eficiência e consultar um banco de dados enorme, porque o Maurílio de Almeida executa há mais de 70 anos, tem uma gama que conta com mais de 2.000 exames. Portanto, quando a gente pensa de forma incisiva, de forma coerente, de forma inteligente em laboratório na Paraíba, a gente pensa automaticamente no Laboratório Maurílio de Almeida. Doutor Sérgio, vamos a mais perguntas. Doutor, é uma verdadeira loucura, a gente tem que dizer, é lógico, o doutor é muito conhecido, tem uma história realmente de sucesso em toda a Paraíba. Eu posso dizer assim, eu vislumbro até a nível nacional, e a gente sabe, é um grande professor, palestrante também, ou seja, quem é professor está preparado para tudo. E realmente o doutor Sérgio, a gente está vendo aqui a informação, está dando um show. Vamos ver a próxima pergunta, que deve ter chegado aí. Diz assim, doutor, qual o percentual máximo do peso corporal que pode ser retirado em uma lipoaspiração? Quem pergunta é o Omar Neto, olha, lá pertinho do Recife, eu conheço, em Olinda. E aí, doutor? Bom, Fábio, objetivamente respondendo à pergunta do seu telespectador, nós temos hoje já uma resolução que foi publicada em 2003 pelo Conselho Federal de Medicina, que regulamenta exatamente esse tema. Então, isso já é pacífico, isso já não se discute mais. O Conselho Federal de Medicina, na época, em 2003, após uma avaliação de todos os trabalhos da literatura até então realizados a nível mundial, estabeleceu critérios. Para a lipoaspiração, antigamente nós tínhamos a lipoaspiração úmida e a seca. Hoje já não existe mais, todo mundo faz a úmida, e esse critério para a úmida são, geralmente, até 7% do peso corporal total ou 40% da área corporal no mesmo procedimento. Isso é uma norma técnica que deve ser observada sempre, porque a lipoaspiração é uma cirurgia, não é um tratamento de beleza, é uma cirurgia e, como tal, expolia o paciente, agride o paciente, e nós temos limites para aguentar essas agressões cirúrgicas, e o Conselho se preocupou em relação a isso há muitos anos, e há muitos anos que isso já está estabelecido. Eu queria pedir um pouquinho da sua paciência para explorar um pouquinho sobre lipoaspiração, responder a questão do seu telespectador, mas a gente precisa falar um pouquinho mais sobre lipoaspiração. Lipoaspiração, na verdade, é a remoção do excesso de gordura em algumas áreas do corpo em que nós temos essa gordura concentrada. E nós
chamamos dessa forma a nossa lipodistrofia, mas o paciente usa o termo de gordura localizada. O que eu queria deixar muito claro, e eu aproveito o seu programa para isso, sobre lipoaspiração, um conceito que deve ficar para todo mundo. Lipoaspiração não é um tratamento para emagrecimento. Não deve ser usado em sentido algum para emagrecimento. Inclusive, uma das condições para que se faça uma boa lipoaspiração é que o paciente esteja com uma relação proporcional entre peso e altura, para que essa gordura localizada ela se torne mais evidente e mais fácil de ser removida na quantidade exata. Quando você tenta fazer uma lipoaspiração com um paciente acima do peso, e às vezes a gente associa erroneamente a figura de um paciente em obesidade a uma lipoaspiração. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Esse paciente acima do peso, ele não tem apenas gordura localizada, ele tem gordura em excesso em toda a região. Se você tenta fazer uma lipoaspiração desse paciente, você certamente vai tirar ou mais ou menos do que deveria. E aí os maus resultados vão ser abundantes. E aí já não é culpa da técnica, e sim uma má indicação da técnica. Então, um detalhe muito importante, as pessoas sempre perguntam sobre lipoaspiração e associam lipoaspiração à obesidade. Não há essa relação. Lipoaspiração deve ser feita para gordura localizada em pacientes com uma boa relação peso e altura. E uma outra questão que também falam muito, lipoaspiração ou lipoescultura. Na verdade, representa a mesma técnica, são semânticas apenas. Alguns consideram que se você manipula 2 ou 3 regiões do seu corpo, removendo gordura numa lipoaspiração, você já muda o contorno do corpo. Isso já seria uma lipoescultura. Outros consideram que você remove essa gordura e ainda separa uma parte da gordura sólida para aumentar o volume, como na região glútea, que nós falamos um pouquinho anteriormente, fazendo uma lipoenxertia glútea, e aí, a partir daí, seria chamado, então, de lipoescultura. Na verdade, isso é uma semântica. A técnica é a mesma, é se retirar a gordura em excesso e de várias regiões do corpo, e essa gordura pode, em alguns casos específicos, ser reaproveitada para dar volume em regiões que a gente queira que isso aconteça. Isso já é uma escultura. Então, lipoaspiração e lipoescultura são a mesma coisa, é apenas uma diferença de semântica de regiões ou introdução de lipoenxertia na técnica de lipoaspiração. Só lembrando, estamos ao vivo e daqui a pouquinho, daqui a pouco, vamos ter outra entrevista, o segundo bloco espetacular. Já está aqui, é lógico, a doutora Gabriela Rick, ela é psiquiatra. Vamos tocar em alguns assuntos delicados, é lógico que faz parte do mundo e se ampliou, infelizmente, como ansiedade, depressão. Vamos tocar também no assunto ligado com as tentativas, por exemplo, de suicídio, mas iremos tratar desses temas na forma inteligente, pesquisada, ética, que todos conhecem aqui o padrão do programa Saúde Master. Vamos continuar com outras perguntas, são muitas aqui, e eu tenho certeza que o programa está sendo de grande valia. Diz assim, doutor: após a pandemia fiquei gorda, passei a fumar que nem uma caipora e sou diabética. Posso fazer a abdominoplastia? É a Yara Matos do Centro. E aí, doutor Sérgio? Bom, Fábio, esse é uma tríade que eu diria que só está faltando uma coisa aí. Essa paciente, ela engordou, então ela está com uma obesidade, provavelmente. Ela fuma e passou a fumar mais ainda, e ela é diabética. Doutor, está então, complicado. Essa paciente ela tem 3 fatores de risco para fazer não apenas abdominoplastia, mas para qualquer outra cirurgia plástica. Só faltava aí algum medicamento de uso crônico por alguma outra patologia que afetasse a coagulação, que aí seria os 4 fatores perfeitos para uma tempestade mórbida, que a gente chama em cirurgia plástica. Então, respondendo à pergunta, esses fatores, alguns deles, o paciente pode tirar do seu cartel de risco. A obesidade, perder peso,
fumar, parar de fumar. São ações que, se você tira do seu cartel de risco, da sua possibilidade, você está aumentando a chance da sua cirurgia plástica dar certo. O profissional bem qualificado, ético, ele não vai aceitar fazer cirurgias com aumento de risco, quando, na verdade, ele pode pedir que a paciente tire esses fatores de risco da possibilidade. Então, respondendo diretamente a Yara, você precisa perder peso, você precisa parar de fumar, e o seu diabetes pode ser muito bem controlado, não é uma condição que impede você de fazer uma cirurgia, mas você não deve fazer nem abdominoplastia, nem nenhuma outra cirurgia plástica se você não conseguir tirar fatores de risco. Você tem uma chance muito grande de ter complicações graves na sua cirurgia plástica. E uma vez a complicação acontecendo, pode comprometer definitivamente o resultado dessa cirurgia. Então, respondendo, não deve fazer a cirurgia. Não deve, né, doutor? Doutor, a próxima pergunta, realmente eu posso dizer, foi de uma incidência grandiosa. Foi a dúvida de vários e vários telespectadores. É lógico que a pergunta vem aí, se eu não me engano, está aí, da Diná Dutra, aqui de Cabedelo, é uma grande audiência ali no setor de Intermares, aquelas praias lindas, Camboinha também ali, diz assim: doutor, qual a principal diferença entre lipoaspiração e lipoescultura? Vou ter que decidir porque dieta não adianta para mim. E aí, doutor? A diferença, eu acabei de abordar, ela é apenas semântica, Fábio. A técnica é a mesma. A lipoaspiração, ela remove a gordura, e a lipoescultura é a remoção de gordura em múltiplas áreas, que já vão redefinir a forma corporal dessa paciente, ou você vai aproveitar uma parte dessa gordura para aumentar volume. Aí você vai fazer, além da lipoaspiração, o enxerto de gordura, ou a lipoenxertia, geralmente de região glútea. E aí se chama lipoescultura. Mas não muda nada do ponto de vista técnico. Você vai manipular a gordura, removendo dos excessos e talvez complementando em áreas que você precise. Agora, o que me chama a atenção, pois não, doutor, na pergunta da Diná Dutra, é que ela decide que ela não pode mais fazer dieta. Eu tenho que decidir porque dieta não adianta para mim. Então, Diná, ainda acentuando aquilo que a gente falou anteriormente, é muito importante que a lipoaspiração seja feita com uma boa relação peso e altura. Então, se você estiver muito acima do peso, você não vai ter indicação de fazer o procedimento, a lipoaspiração. Você vai ter que entrar no peso corporal ideal para que você faça o procedimento e tenha um bom resultado, minimize riscos. Então, aquilo que eu falei lá na pergunta anterior, que fique claro que lipoaspiração não faz parte do arsenal para emagrecimento. Lipoaspiração é uma cirurgia para pacientes que tenham boa relação peso-altura. É o programa edição 120 ao vivo pela TV Master do programa Saúde Master. São muitas as pessoas interagindo. Eu sei também que várias clínicas, hospitais e consultórios estão fazendo as chamadas adequações. Eu me refiro à parte, por exemplo, dos projetos em arquitetura. E é por isso que agora eu vou falar com toda a exatidão da ArquiMaisMed. A ArquiMaisMed é um escritório de arquitetura, lógico, está aí a logo, aqui em João Pessoa, aonde tem uma grande ou maior especialidade, justamente nos projetos médico-hospitalares. Eu sempre tenho mostrado, lógico, fotos belíssimas, né, de consultórios projetados pela ArquiMaisMed, como essas fotos, essas imagens que estão aparecendo agora. E realmente, quando a gente começa a estudar os protocolos, as necessidades de cada ambiente médico-hospitalar, a gente vê e entende o porquê da necessidade desta excelência. É porque tudo está norteado por regras. E é para isso que você tem à disposição a ArquiMaisMed. Aí está aparecendo as belíssimas, já estiveram aqui, as arquitetas responsáveis pela ArquiMaisMed,
a doutora Rosivânia Freitas e também a Vanessa Marinho, e o telefone que você entra agora em contato direto com as arquitetas é do WhatsApp, que é o 99332-3002. Doutor Sérgio Penazzi, chegamos praticamente no final apenas do primeiro bloco. Doutor, realmente assim, eu fiquei muito contente quando o senhor aceitou, logicamente, o convite. Eu conheço o trabalho do doutor, como toda a Paraíba conhece, já ressaltamos, já vimos. Doutor, só em chegar na clínica do senhor a gente já se sente bem. Quando vai para o site do doutor, é outra excelência na informação. Tanto, doutor, nesse momento final, repito, apenas do primeiro bloco ao vivo do programa Saúde Master, as câmeras, que são muitas aqui da TV Master, estão à inteira disposição para as despedidas do senhor. O senhor pode, caso queira, avisar das redes sociais, o senhor pode ficar à vontade, que a casa aqui realmente é do senhor. Obrigado, Fábio. Eu quero agradecer a você a oportunidade de vir aqui falar sobre cirurgia plástica. Eu queria deixar uma mensagem final. Eu acho que a João Pessoa está muito bem servida na especialidade de cirurgia plástica. Nós temos excelentes profissionais hoje atuando no mercado. É um mercado muito ético, é um mercado preocupado sempre com a saúde dos pacientes. Nós temos aqui um nível de excelência na parte científica. Os profissionais, eles procuram oferecer adequação aos pacientes. A gente vê isso em todos os hospitais que a gente encontra cirurgiões plásticos atuando aqui em João Pessoa. Então, eu quero deixar esse recado para a comunidade pessoense, que cirurgia plástica em João Pessoa está muito bem servida. Você tem vários nomes de excelência e nós temos aí um futuro enorme pela frente com essa realização do nosso Congresso Brasileiro em 2024, que será um marco, porque João Pessoa passará a ser uma das cidades que faz parte das cidades que um dia já sediaram o Congresso Brasileiro de Cirurgia Plástica. Então, muito obrigado pela oportunidade, deixo um abraço e estou sempre à disposição quando você precisar. E é um prazer estar aqui sempre com você, Fábio. E tenha certeza, doutor Sérgio, eu vou precisar outras vezes, vamos conversar muito, levar essa informação que faz realmente uma grande diferença. E é lógico, várias pessoas estão perguntando como chegar até o doutor. É bem fácil, você colocando agora no famoso Google, vai encontrar, tem o site do doutor, tem Instagram, tem tudo e com certeza será muito bem atendido. Nós vamos agora para um pequeno intervalo comercial, não saiam daí realmente, porque daqui a pouquinho, ao vivo, na edição de número 120, eu vou ter ao meu lado, pela primeira vez, é uma estreia, a doutora Gabriela Rick, que é psiquiatra, e vocês terão outro bloco sensacional. É daqui a pouquinho.